Como a gente viu na aula passada, né, pessoal? A gente estudou aqui os resultados não realizados. Só que a gente estudou os resultados não realizados em empresas que eram coligadas, né? E aí agora a gente vai estudar a mesma coisa, porém com uma pequena diferença, tá? Que a gente vai ver em empresas que são controladas. A diferença de contabilização é pequena, porém ela existe e a gente precisa ficar atento em relação a essa pequena diferença. Então, a gente vai aqui começar com 2 exemplos, né? O primeiro é tudo muito semelhante, tá, pessoal? Os exemplos, eles são bastante semelhantes, o que facilita aí um pouco a compreensão. Lembrando que esses exemplos, eles foram extraídos da obra de Marcelo Cavalcante Almeida, Contabilidade Avançada, da editora Gen Atlas, tá? Então, vamos lá. No nosso primeiro exemplo, a companhia Alfa, né, que a gente já é conhecida dela, tem 80% das ações do capital social na empresa Beta. Então, como ela já tem 80%, né, das ações, então, evidentemente, se ela tem 80%, ela controla, né, porque ela teria mais do que 50%, né? Então, com 50% mais uma ação, obviamente que você já tem aí o controle. E, por ser assim, você estaria avaliando ela pelo MEP, método da equivalência patrimonial. Aí, a gente tem aqui, né, o balanço de alfa, a controladora, de beta controlada, né? E você tem aqui o investimento em alfa, no valor de 8 mil, que corresponde a 80% do PL de beta. Então, o PL de beta é 10 mil, né? E a gente vai ter o investimento de alfa em beta no valor de 8 mil, que é 80%. E aqui a gente vai ter o bom e velho imóvel, né? E esse imóvel, a gente já é conhecido dele, esse imóvel ele vai ser vendido, né? Vai haver aí uma transação não realizada. Beleza. Aí aqui a gente vai ter que Beta efetuou as seguintes transações. Então, quais são as transações? Primeiro, ela prestou serviço para terceiros, no valor de 3.700. Depois, ela incorreu em despesas, no valor de 1.300. E, por fim, aquele famoso imóvel, esse aqui, né, de 800, ele foi vendido para a controladora Alfa pelo valor de 1.200. Aí, se a gente se lembra da aula passada, o imóvel ele vale 800, ele é vendido por 1.200, e aí vai haver um resultado não realizado no valor de 400. Estão lembrados da última aula da gente? E aqui, beleza, né? Então, aqui a gente vai registrar a receita, a gente vai registrar a despesa, a entrada em caixa, né, dos 1.200, e o donadinho do imóvel, que vai ser baixado a crédito, e o reconhecimento do lucro resultante desta venda, né? Joia. E aí a gente vai ter aqui o resultado não realizado no valor de 400, que vai compor a nossa DR, tá? Aqui está ela. Então, se a gente se lembrar do que a gente viu na última aula, o que que acontece? Quando a empresa ela é coligada, né, que ela tem um percentual de 20%, 30%, 35%, e a gente tem o resultado não realizado, o que que acontece? A gente vai ter que fazer, e tem um resultado não realizado na empresa filha, né? O que que acontece? O que acontece quando a gente tem um resultado não realizado, um lucro não realizado na filha? Significa que o lucro do período vai ficar o quê? Maior, né? Em virtude desse ganho não realizado. É aquele exemplo que eu falei da caixinha de fósforo. Eu tenho uma caixinha de fósforo na cozinha, levo ela para a sala. Na cozinha, ela valia R$800. Quando eu pego a caixinha de fósforo e coloco na sala, ela passa a valer 1.200. Ué, como é que foi isso? Mágica? Não. Transação não realizada dentro de empresas do mesmo grupo.
Então, eu quero que vocês me ajudem a lembrar, porque eu já esqueci. Quando eu tenho resultados não realizados de empresas coligadas, o que é que eu devo fazer de ajuste? Quem é que pode me dar essa dica? Quando eu tenho resultados não realizados em empresas coligadas, o lucro da filha ficou maior por conta do ajuste, por conta do resultado desse ganho, e aí eu vou ter que fazer um ajuste. Qual é o ajuste que eu faço? Quem é que pode me dar essa dica? Quem é que lembra? Hum? Alô? Vamos lá. Nós temos um resultado não realizado. Esse resultado não realizado é decorrente da venda de um imóvel, que estava na filha, e aí a filha vendeu para a mãe. E como foi a filha quem fez a venda, o lucro ficou com a filha. No nosso exemplo, é beta. E a mãe é alfa. E aí, beta ficou com esse ganho aí de R$ 400 não realizado. Porque o imóvel, na verdade, ele não saiu do grupo. Ele continua dentro do grupo. Mas aí a pergunta é, o que é que eu faço quando eu tenho um resultado não realizado na filha e eu estou falando de empresas coligadas? Que ajuste eu preciso fazer na filha? Tu lembra? 1, 2, 1. É, tem um ajuste que eu vou ter que fazer aqui, não é isso? Certo. E o que ele tem que ser ajustado, correto? Esse ganho tem que ser ajustado, você está certo. A pergunta de US$ 1 milhão é: qual é o ajuste? Quem é que lembra? Vamos lá. Você concorda que o lucro de beta ficou maior? Você concorda que beta vai passar pelo método da equivalência patrimonial, vai repassar esse lucro para alfa? Como esse lucro está maior, devido ao ganho que ela teve com esse terreno, eu vou ter que fazer um ajuste na equivalência, correto? Ou seja, eu vou ter que pegar a equivalência, que em princípio seria de 2.800, correto? Vezes o percentual de participação de alfa em beta. Tá lembrado? Pronto. Se o percentual é de 20%, aí eu vou reduzir 20% sobre 400. Se o percentual é de 30%, eu vou lá e reduzo 30% de 400. De maneira que, através desse artifício, eu vou subtrair da equivalência patrimonial o ganho não realizado. De acordo, pessoal? Pronto. Agora a pergunta é: quando eu estou diante de uma controlada, eu não estou mais diante de uma coligada, eu estou diante de uma controlada, eu também vou ter que fazer um ajuste. Aí agora eu pergunto: como o ajuste também vai ser na equivalência? Como eu vou fazer esse ajuste?
Isso. Como ela é controlada, significa que esse ajuste vai ser em relação a todo o ganho. Parabéns, meu filho. Bom, então vamos seguir aqui o fluxo da história. Esse lucro de 2.800, que é o lucro de beta, ele vai entrar no balanço patrimonial de beta, está aqui o lucro de 2.800, beta fechou o balanço. Logo após o fechamento de balanço de beta, a gente vai fazer o cálculo da equivalência. O cálculo da equivalência corresponde a 2.800, que é esse lucro aqui, e eu vou multiplicar por 80%, porque esse é o cálculo da equivalência. Isto é, eu vou pegar o lucro e eu vou aplicar o percentual de participação. 80, 70, seja lá o que for. Vou lá e aplico o percentual de participação. Aí eu vou encontrar o MEP, que é 2.240 por esse cálculo. Só que a diferença está nesse ponto. Quando a gente está diante de resultados não realizados em coligadas, aí eu vou pegar o lucro não realizado, que nesse exemplo foi de 400, e eu vou expurgar, extrair desse lucro o percentual de participação. Então, se é 20%, eu vou tirar 20% de 400. Se é 30%, se é 40%, 45%, por aí vai. Quando eu estou falando de empresa controlada, independente do controle ser de 51, 52, 55 ou 99, eu não vou aplicar o percentual de participação. Ao contrário, eu tiro todo o ganho. Essa é a diferença. Então, vamos repetir para a gente se lembrar. Quando eu estou diante de um resultado não realizado na filha, quando eu estou diante de um resultado, de um ganho não realizado na filha, o que é um ganho não realizado? É quando eu tenho uma transação, tá certo? De um ativo qualquer. E aí, ou pode ser também uma prestação de serviço. E aí, esse ganho, ele fica dentro do grupo. Ele não vai para fora, ele não é transportado, ele não é realizado financeiramente, né? Que ele vai aquela história da caixinha de fósforo, vai de cômodo em cômodo da nossa casa. Então, vai da cozinha para a sala, da sala para o banheiro, do banheiro para o quarto, mas fica dentro da casa. Então, eu pergunto, houve, de fato, um lucro? Não, não houve. Só houve um aumento de valor da caixinha de fósforo. Então, ela vai sair ali de 30 para 40, de 40 para 50, né? E quanto mais eu girar a caixinha de fósforo, mais ela vai se valorizar, não é? E nessa brincadeira eu vou ficar gerando lucro, 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 e a equivalência, ela vai sendo repassada cada vez com um valor mais alto desse lucro. Beleza. Se isso pudesse ser feito no final da história, nenhuma empresa ia ter prejuízo, não é? Porque eu ia pegar um palito de dente e eu ia vender por R$1 milhão. E aí, esse palito de dente, que é um ativo da empresa, por R$1 milhão, ia gerar um mega de um lucro, né? E esse mega lucro ia para a empresa mãe via equivalência patrimonial. Então, para evitar esse artifício maldoso, não é? Então, quando a filha faz uma transação com a mãe e o lucro vai ficar na filha, esse lucro, que vai ser a base da equivalência, ele vai precisar ser ajustado para evitar que a gente transfira esse lucro, transfira esse ganho para a mãe, via equivalência. Então, quando o lucro está na filha, o lucro vai ficar mais inchado, maior. Ficando maior, a equivalência vai ficar maior e vai gerar um ganho para a mãe. Então, para evitar que isso aconteça e a gente manipule resultados, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que pegar o valor desse lucro líquido, né, que vai estar lá com o ganho, e eu vou ter que ajustar. E como é que eu ajusto? Quando eu fizer o cálculo da equivalência, que é aplicar o percentual de participação sobre o lucro líquido, eu vou direto no resultado não realizado, que é o ganho,
e vão abrir duas possibilidades. Letra A, eu tenho uma coligada vendendo para a mãe. Letra B, eu tenho uma controlada vendendo para a mãe. Se for a letra A coligada que vende para a mãe, eu pego esse lucro e ajusto. Ajusto aplicando o percentual de participação. Então, se o lucro está na filha, no cálculo da equivalência, eu pego esse lucro, ajusto esse lucro não realizado, aplicando o percentual de participação em empresas coligadas. Se for controlada, eu não vou aplicar nenhum percentual, eu pego ele integral e tiro fora. E aí, galera? Tudo certo mesmo, filho? Você lembrou da aula, desse comentário que a gente fez? Isso. E aqui, ia ser tão legal assim se eu conseguisse passar o slide, sabe? Eu ia ficar realmente feliz. É porque às vezes ele não quer me ajudar. Ele fica travando, é um abençoado. Pronto, aí aqui, ó, o registro contábil em alfa, aí alfa adquire o imóvel da filha, né? E aqui ela vai registrar o ganho, né, pela equivalência patrimonial. E aí esse ganho pela equivalência patrimonial é exatamente o ganho ajustado, né? Eu vou pegar lá o lucro líquido, vou tirar o ganho integralmente e aí vai ficar a equivalência ajustada. E aqui a gente fecha o balanço de alfa. Turminha, deu certo até aqui, ficou tranquilo, todo mundo entendeu direitinho, tá de boa? Amém, graças a Deus. Graças a Deus. E o segundo exemplo é a mesma coisa, porém o lucro vai estar na mãe. Aí lá vai a gente com uma brincadeira. É a mesma história, o mesmo imóvel, quer dizer, o mesmo imóvel não, é um imóvel, tá certo? A participação é de 75%, então ela controla, tá? Aqui está o nosso imóvel, o imóvel vale 300 contos, o imóvel está em alfa, e essa moça vai vender o imóvel para a filha, e vai ter lucro na brincadeira, tá? Então, lá vai a gente. Beta prestou serviço, beta incorreu em despesas, e alfa vende para beta o donado do imóvel, que valia 300 e vai vender por 500 conto. Aí aqui a gente já conhece, né? 3.700 é a prestação de serviço, 1.300 são as despesas, os custos, e 500 conto é beta comprando o imóvel de alfa. Beta adquirindo o imóvel de alfa por R$ 500. Massa. Como só houve 2 lançamentos de resultado, então o meu lucro está tranquilíssimo, 2.400, não há o que falar em relação a isso. O lucro está tranquilo aí, tá? Como o lucro está enxutinho, está sequinho, não tem nada que o deixe inflacionado, nada que o deixe, né, majorado, então, evidentemente, a gente vai fechar aqui o balanço de beta, vai pegar os 2.400, vai colocar aqui dentro do PL, né, dentro da conta de lucros, fechamos o balanço tranquilamente, né? E não há o que fazer aqui em relação à equivalência. A equivalência está redonda. Concordam comigo? A equivalência está tranquila, todo mundo concorda com essa afirmação? Turminha? Aí agora a gente vai fazer o quê? O ajuste. Só que esse ajuste, ele não é na filha, de jeito nenhum. Porque o lucro da filha
tá o quê? Tá tranquilo. Então, se o lucro de beta está sequinho, a equivalência para alfa está de boa. Não tem o que fazer em relação a isso. A gente não vai ajustar na filha. A gente vai ajustar onde? Na mãe. Correto? Na mãe. Aí agora a gente vai para a pergunta que vale $1 milhão. Então, aqui a equivalência patrimonial está filezinho. Eu vou pegar o lucro, tá certo? Que é de 2.400, vocês estão vendo aqui, aplico o percentual de participação, massa, não tem nem o que fazer aqui, está tudo certo no Brasil. Aí agora a gente vai fazer o ajuste na mãe, porque o lucro ficou retido em alfa, que é a mãe. Pergunta: quando a empresa ela é coligada, isto é, a mãe alfa vende para a filha o donadinho do terreno e a empresa beta, que é a filha, coligada. Aí houve o lucro, né? Aí esse lucro de R$ 200, porque o terreno valia 300, foi vendido por 500, houve um lucro. Pergunta de $1 milhão. Como é que a gente ajusta esse lucro em alfa? Quem é que lembra? Em coligada. Alô? Reduzindo investimento e a contrapartida vai ficar na DR, tá lembrado? A gente vai debitar esse lucro não realizado e creditar a conta de investimento. Show de bola, cara. Parabéns. Pelo percentual de participação, né? Então, se o percentual de participação é 20, é 30, foi, amor? Não, mas aí não é método de custo, não. A gente está falando de empresas que são avaliadas pelo MEP. Isso, tá? Método do custo, aí é outra vibe, porque o método do custo a gente não trabalha com equivalência. Quando a gente está falando de resultados não realizados, a gente está falando de empresas que são avaliadas pelo MEP, pela equivalência patrimonial. Aí é quando a gente tem aquele percentual de participação e coisa e tal, e a gente faz o MEP, tá? Então, voltando aqui à nossa história, ao nosso samba enredo. Como é mesmo que eu faço o ajuste em alfa, quando ela é coligada? Quem é que pode me ajudar? Eu debito o quê e credito o quê? Amores, amores da minha vida. Alguém falou aqui, alguém falou, você vai creditar a conta de investimento, não é isso? E o débito? Aonde é o débito? Isso, na conta de lucros não realizados na DR, na demonstração de resultado. Então, o lançamento que eu vou fazer é débito de conta de resultado, crédito de investimento, pelo percentual de participação. Quando eu faço isso, o que é que vai acontecer? Aquele ganho que a empresa alfa, a mãe alfa, teve com a filha, automaticamente vai ser reduzido, porque vai estar tudo no resultado, tanto o ganho vai estar no resultado, como a redutora desse ganho, né? E aí você vai ter o ajuste a este ganho na DR. E a contrapartida é na conta de investimento, que vai ficar menor. Massa. Agora, a questão é, e quando eu não estou com uma coligada? Eu estou com uma controlada. Como é que eu vou fazer o ajuste em alfa?
Quando eu não tenho uma coligada, coligada a gente já, né, se recordou. Débito de resultados, lucro não realizados, crédito de investimento, massa. Beleza, e quando eu estou diante de uma controlada, qual é o lançamento? E aí, pessoal, quem é que pode me ajudar? Eu vou debitar a conta de resultado? Não. Eu não vou debitar a conta de resultado. Então, como é que isso vai ficar em alfa? A alfa vai entrar o dinheiro no banco em R$ 500 e vai baixar o imóvel. E vai registrar um ganho, sim, senhor. Só que esse ganho não vai ser na conta de resultado. Presta atenção onde ele vai ficar. Aqui é o lançamento da equivalência patrimonial de beta, ele trazendo o lucro de beta para a sua contabilidade. A pergunta de $1 milhão é, e esse ganho vai estar onde? Né? Então, está aqui o resultado de alfa, sendo formado apenas pelo ganho por equivalência patrimonial, e esse ganho aqui de R$ 200 vai ficar em conta de passivo, resultados não realizados. Vai ficar em conta de passivo. Como assim, professora? Por que vai ficar em conta de passivo? Porque, entre aspas, tá certo? Seria uma receita que seria reconhecida em um momento oportuno. É uma receita que não foi realizada. Quando, se esse imóvel for vendido para terceiros, o que é que vai acontecer? Eu vou, então, debitar esse passivo e eu credito, agora sim, a receita realizada. Então, qual é a diferença de contabilização quando o ganho está em alfa? Né? Então, a diferença reside no seguinte fato. Se eu estou diante de uma coligada, eu vou na DR e ajusto. Reconheço uma despesa, um ajuste a esse lucro, né? O lucro não realizado na DR, esse ganho, e credito investimento. Por outro lado, quando eu estou diante de uma controlada, eu não vou levar isso para resultado. Eu vou levar isso para passivo, como sendo um resultado não realizado no passivo, tá? E eu não vou mexer na conta de investimento. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Esses 200 aqui, eles serão reclassificados, eles serão alocados em conta de passivo, um passivo que representa um ganho não realizado, uma receita a posteriori, uma receita que estará diferida para o momento em que este imóvel for, então, vendido para terceiros. E se ele não for vendido nunca, jamais, em tempo algum, ele vai ficar aí como resultado não realizado. Esta é a contabilização. Turminha linda que Deus me deu. Todo mundo entendeu isso aqui? Ficou alguma dúvida aí na cabecinha, no coração de vocês? Meus anos. Aqui, amor. Isso aqui é passivo. Ó, essa conta aqui é conta de passivo. Nós temos aqui 3 contas patrimoniais. Caixa, conta de ativo, imóvel, conta de ativo, que eu vou registrar a crédito, dando baixa, e ganho na venda do imóvel, conta de passivo. Eu vou contabilizar isso aqui como um ganho, sim, senhor, mas ele não vai para resultado.
Ele vai ficar guardadinho no passivo, aqui em cima, tá vendo? Aqui é passivo. A DRE, que é a demonstração de resultado, só vai ter o quê? A receita por equivalência patrimonial, e mais nada. Tu entendeu, meu anjo? Ficou claro para você? De verdade, de verdade, de verdade, de verdade. Tranquilo. Pronto, pessoal. Então, esse era o nosso último tópico, tá certo? Que a gente queria conversar com vocês. E aí, com isso, a gente encerra a disciplina, né? Encerra o assunto, encerra a disciplina, né? E eu queria saber se vocês ainda guardam aí escondido alguma dúvida sobre o que nós comentamos, sobre o que a gente conversou aqui, sobre o assunto, se deu tudo certinho, é um assunto cumprido, deu tudo certo, todo mundo entendeu direitinho. Ainda vocês têm alguma dúvida? Posso confiar que o assunto conseguiu ser transmitido a contento? Eu acho não, não vale isso não, senão eu fico agoniado. E todo mundo? Tá tudo certo, pessoal? Hum? Então vamos encerrar aqui. Bora encerrar aqui a gravação. Minutinho só.